contada através de marcos dramáticos, o levante de impérios, batalhas épicas, tratados de paz assinados em salas espelhadas e cientistas solitários descobrindo poções milagrosas. Adoramos a narrativa do herói individual. Por causa disso, quando pensamos no combate às doenças que devastaram a civilização ao longo dos milênios, a imagem mental imediata é a de um médico de jaleco branco segurando uma seringa ou um microscópio. Existe, porém, uma omissão gigantesca nos nossos livros escolares. O maior salto isolado na expectativa de vida humana, o momento divisor de águas em que a mortalidade infantil despencou e a vida média do ser humano saltou de menos de 40 para mais de 70 anos, não aconteceu nos laboratórios de farmacologia. Aconteceu debaixo da terra, no meio da lama, liderado por engenheiros, pedreiros e escavadores. A era da ignorância e a ilusão dos miasmas. Durante quase toda a existência da civilização urbana, viver em uma grande cidade era uma aposta de alto risco. Cidades como Londres, Paris, Roma e Rio de Janeiro eram verdadeiras armadilhas sanitárias. Sem sistemas adequados de descarte, os dejetos humanos eram acumulados em fossas rudimentares no subsolo das casas, despejados diretamente em vielas abertas ou jogados nos mesmos rios de onde se retirava a água para beber, cozinhar e lavar. O grande obstáculo para resolver esse problema não era apenas a falta de recursos, mas a ignorância científica. Até meados do século XIX, a medicina oficial abraçava dogmaticamente a teoria dos miasmas. Acreditava-se que as doenças devastadoras, como a cólera, a febre tifoide, a febre amarela e a peste, eram causadas pela inalação de miasmas, vapores tóxicos e ar putrefato emanados de matéria orgânica em decomposição. Como a medicina acreditava que o inimigo era o mau cheiro, os tratamentos focavam em purificar o ar com incensos, queimar ervas, prescrever sangrias ou simplesmente fugir para o campo. Enquanto os médicos tateavam no escuro tratando sintomas com poções ineficazes, os cemitérios urbanos ficavam lotados de vítimas de surtos recorrentes que dizimavam bairros inteiros em questão de dias. O detetive do poço e a queda do dogma. A virada de chave no pensamento humano começou em agosto de 1854, no movimentado bairro do Soho, em Londres. Um surto avassalador de cólera matou mais de 600 pessoas em poucas semanas. Na época, a versão oficial apontava, novamente, para os miasmas que subiam do solo úmido da cidade. Entra em cena o médico John Snow. Desconfiado da teoria vigente, Snow resolveu agir como um detetive de dados. Ele produziu um mapa do bairro e marcou geograficamente cada uma das mortes confirmadas. O resultado visual foi impressionante. Os óbitos se concentravam densamente ao redor de um ponto específico, a bomba pública de água da Broad Street. Snow investigou a fundo e descobriu que as poucas pessoas do bairro que não haviam ficado doentes como os trabalhadores de uma cervejaria local não bebiam daquela bomba. Ao inspecionar a infraestrutura do local, descobriu-se que a poço da Broad Street havia sido escavado a apenas alguns metros de uma fossa séptica antiga que estava vazando resíduos contaminados diretamente na fonte de água potável. Ao convencer as autoridades locais a remover a manivela da bomba de água, o surto cessou quase imediatamente. Pela primeira vez na história, provou-se categoricamente que a cólera não estava no ar que as pessoas respiravam, mas na água que elas engoliam. A faraônica Guerra dos Engenheiros, a descoberta de que a contaminação era hídrica mudou o foco do problema. Não era mais uma questão médica de curar o indivíduo doente. Era uma questão de engenharia de infraestrutura para impedir que a população ficasse doente. A resposta da Grã-Bretanha a essa crise foi a maior obra de engenharia civil do século XIX. Sob o comando do engenheiro Joseph Bazalgette, Londres escavou e construiu mais de 100 quilômetros de grandes coletores subterrâneos e milhares de quilômetros de redes secundárias. O objetivo era simples e monumental: interceptar todo o esgoto da cidade antes que ele atingisse o rio Tâmisa e transportá-lo para longe das áreas habitadas. Esse modelo de intervenção rápida e massiva se espalhou pelo mundo. Separação radical. As cidades passaram a desenhar duas redes subterrâneas independentes e paralelas, uma para trazer água limpa e outra para afastar a água servida. A revolução da cloração,
No início do século XX, engenheiros e químicos introduziram a cloração e a filtragem em larga escala nas estações de tratamento de água. O cloro, aplicado em doses microscópicas, atuava como um escudo invisível, exterminando bactérias causadoras de epidemias antes mesmo que a água chegasse às casas privadas e encanamentos domésticos. A democratização da descarga sanitária e do encanamento interno transformou o ambiente doméstico, isolando a sujeira do cotidiano familiar. O salto da longeva história humana. A penicilina foi descoberta por Alexander Fleming em 1928. As primeiras vacinas em massa ganharam força ao longo do século XX. Mas quando os historiadores da demografia analisam as curvas de mortalidade global, o declínio mais vertiginoso das mortes por doenças infecciosas já havia acontecido antes da popularização dos antibióticos modernos. A engenharia sanitária fez o trabalho pesado. Ela limpou o ambiente em uma escala de massa. Tratar a água de uma cidade inteira salvava 100.000 pessoas de uma só vez, enquanto a medicina da época ainda lutava para salvar um paciente por vez em um leito de hospital. O monumento invisível. Hoje, nós consideramos normal abrir uma torneira e ver sair água transparente e segura. Achamos corriqueiro acionar a descarga e ver os dejetos desaparecerem instantaneamente. Por ser uma infraestrutura invisível, enterrada sob toneladas de asfalto e concreto, raramente pensamos no esgoto encanado como uma maravilha do mundo moderno. No entanto, se compararmos a quantidade de vidas salvas ao longo dos últimos 150 anos, a infraestrutura sanitária supera com folga quase todas as outras intervenções tecnológicas da humanidade. Os generais ganharam estátuas em praças públicas, os reis ganharam coroas e os médicos ganharam o prêmio Nobel. Mas foram os engenheiros subterrâneos, com suas manilhas de barro, cimento e canos de ferro, que garantiram que você e eu tivéssemos a oportunidade de estar aqui hoje. Se gostou do vídeo, deixe aquele like para ajudar o canal.